Você acredita que o governo pode gastar bilhões para influenciar decisões políticas cruciais? Imagine reais 2,3 bilhões liberados em um único dia. Isso não é ficção, é realidade. Enquanto o Supremo Tribunal Federal julgava o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo Lula injetou uma quantia astronômica em emendas parlamentares. Coincidência? Ou uma estratégia calculada para barrar a ameaça de uma anistia? Lembra do orçamento secreto? Em dezembro de 2022, bilhões foram liberados às vésperas da PEC da transição. Agora, a história se repete, com ainda mais dinheiro em jogo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa teia de poder e dinheiro. Vamos expor os números chocantes, as conexões ocultas e os possíveis motivos por trás dessa enxurrada de recursos públicos. Descubra como bilhões em emendas parlamentares podem estar moldando o futuro político do Brasil e o que isso significa para você. Não perca! O governo Lula acelerou o pagamento de emendas parlamentares durante o julgamento de Bolsonaro no STF. O objetivo? Aparentemente, evitar uma possível anistia ao ex-presidente. Mas será que essa é a história completa? Segundo o portal da Transparência, foram reais 3,2 bilhões liberados desde o início do julgamento, com um pico impressionante de reais 2,3 bilhões em um único dia. Reais 2,3 bilhões. Um recorde, mesmo para o governo Lula, que já havia liberado reais 5,8 bilhões em um dia em dezembro de 2024. Mas qual a relação disso com a anistia? A avaliação do governo, de acordo com o portal Metrópolis, é que, se a proposta de anistia fosse pautada na Câmara, haveria chances de aprovação. O Centrão, peça-chave nesse jogo político, está dividido. A estratégia, então, seria apoiar o presidente da Câmara, Hugo Mota, que se opõe à anistia, para barrar seu avanço. E como se faz isso? Com muito dinheiro. E não é a primeira vez que isso acontece. Lembre-se do final de 2022. O governo liberou reais 1,2 bilhão em emendas de relator, o famoso orçamento secreto, dias antes da PEC da transição. A jogada visava evitar que esses recursos fossem anistiados. Será que estamos vendo um padrão se repetir? E você, o que acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. A Constituição de 1988 fortaleceu o Congresso e, consequentemente, o poder das emendas parlamentares. Desde então, governos têm usado esse mecanismo para influenciar decisões políticas. Lembre-se das pedaladas fiscais no governo Dilma e da liberação de emendas para evitar denúncias no governo Temer. São exemplos de como o dinheiro público pode ser usado como moeda de troca. O que você pensa sobre isso? Especialistas se dividem. Alguns argumentam que a anistia a Bolsonaro prejudicaria as instituições democráticas. Outros defendem que seria uma forma de pacificar o país. Mas em meio a esse debate, uma coisa é certa: o governo Lula está disposto a gastar bilhões para garantir seus objetivos políticos. Dos reais 3,2 bilhões liberados durante o julgamento de Bolsonaro, a maior parte, reais 2,9 bilhões, foi destinada a emendas individuais, aquelas que vão direto para o bolso dos parlamentares. E para onde está indo todo esse dinheiro? Quais são os reais interesses por trás dessas liberações? Programas sociais importantes, como o Bolsa Família, e investimentos em infraestrutura, como o PAC, dependem de recursos públicos. Será que esses bilhões liberados em emendas não fariam mais falta em áreas como saúde, educação e segurança? O que você acha? Chegamos ao clímax da nossa investigação. A liberação massiva de emendas parlamentares durante o julgamento de Bolsonaro levanta sérias questões sobre a influência do dinheiro na política brasileira. Será que estamos assistindo a uma compra de apoio disfarçada? A que custo essa estratégia política está sendo executada? A história se repete. O orçamento secreto, as pedaladas fiscais, a liberação de emendas para evitar denúncias. Agora, a possível anistia a Bolsonaro e mais bilhões em jogo. O que isso significa para o futuro da democracia brasileira? Em resumo, o governo Lula gastou bilhões em emendas parlamentares durante o julgamento de Bolsonaro. A justificativa oficial é evitar a anistia. Mas as coincidências e os padrões históricos nos fazem questionar os reais motivos por trás dessa estratégia. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.